Seja bem-vindo à Teologia Atre, Teologia para a Vida. Algumas pessoas estão pedindo para gravar sobre um efeito que não tem sido tão comum agora, mas já foi no passado, né? Já tem um tempo que eu não ouço falar mais sobre isso. Mas é o quê? Alguns protestantes estão voltando para o catolicismo, se tornando católicos, né? Inclusive, o último vídeo que eu vi, um pastor havia se tornado padre católico, ou alguma coisa assim, estava sendo batizado no catolicismo, uma coisa, assim, não lembro agora direito. Mas algumas pessoas me pedem, né, uma opinião. O que está acontecendo, cara? Estamos ficando loucos, né? E, cara, não é estranho isso estar acontecendo, tá? O que acontece daqui para lá, acontece de lá para cá também. Há mais católicos romanos se tornando protestantes do que protestantes se tornando católicos romanos, tá? Mas o que a gente tem que pensar a respeito disso? Pensa comigo. Qual é a base da minha fé? Né? Onde é que a sua fé está estabelecida? Nós somos protestantes, aqui no meu canal, reformados, calvinistas, né? Nós preservamos e valorizamos muito o sola scriptura. Entendeu? O que é o sola scriptura? A Bíblia contém a verdade e é ela quem dita a verdade. Como Paulo fala, né, a nossa base, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Então, não é porque alguém se tornou católico ou protestante que todo mundo vai se tornar. Porque nós não avaliamos a nossa fé, as nossas doutrinas, com base na opção de alguém. Entende? Não é porque um pastor virou padre que agora eu vou me tornar também, porque ele era um pastor. Não, não é assim que a gente avalia a verdade. A verdade ela precisa ser avaliada com base em algum lugar que seja sólido. Veja bem, a mudança de religião não é algo sólido, porque é algo que vai e volta, vai e volta. Então eu não posso me basear no fato de alguém ter saído do protestantismo e ido para o catolicismo, ou vice-versa, do catolicismo para o protestantismo, né? Porque essa é uma opção que alguém toma, com base nos seus próprios pressupostos. Como nós somos reformados, cremos no sola scriptura, então se alguém vai do protestantismo para o catolicismo, isso é irrelevante em relação à minha fé. Porque a minha fé não é baseada na opinião das pessoas, mas na Bíblia Sagrada. E talvez muitas pessoas estejam mudando de posição por abandonar isso, né? Os católicos a gente sabe que não valorizam sola escritura. Aliás, existem livros contra o sola escritura, né? Eles até valorizam o fato de ter a Bíblia Sagrada, mas as opiniões dos papas, dos concílios, as opiniões dos padres são superiores à Bíblia Sagrada. Tanto é que eles adotam coisas que estão presentes em outras religiões, mas não obedecem ao que a Bíblia fala. Então a opinião deles é superior à Bíblia. Então essa é uma prática comum no catolicismo romano. Se há algum protestante que faz a mesma coisa numa igreja protestante, ele pode até ser considerado um católico romano, porque ele pensa do mesmo jeito do católico romano. E não é estranho que ele saia da igreja e vá pro romanismo, né? É até comum. E na verdade, pessoal, é até melhor para o protestantismo que esses caras vão embora mesmo, porque eles não são protestantes, eles são católicos romanos, né? E por outro lado, é perigoso para o catolicismo deixar isso acontecer, né? Porque lembra que Martinho Lutero estava lá dentro também? Então, Martinho Lutero ele era católico, né? Até ele começar a questionar tudo. Então, veja, não é porque alguém vai para o catolicismo que de repente tudo que o protestantismo prega é mentira. Nada a ver uma coisa com a outra, né? O cara sai da igreja presbiteriana e vai para o catolicismo por falta de informação, por não crer nas mesmas coisas que o protestantismo crê, por ser ignorante mesmo em relação a tudo, ou ele ser um idólatra mesmo, e ele gosta daquelas coisas, ele vai embora para lá. Não quer dizer que o protestantismo esteja errado. Quer dizer que ele quis mudar de posição em relação a isso. É uma grande perda? Não. Essa não é uma grande perda. É um grande ganho pra gente que o protestantismo seja limpo desse tipo de gente, sabe? Que eles vão mesmo pro catolicismo porque eles são católicos. Eles não são protestantes, entende? Então não, agora de repente a minha fé foi abalada porque o pastor protestante foi pro catolicismo. Cara, a sua fé, desculpa, mas ela não existe.
Se a sua fé é abalada porque um pastor presbiteriano foi para o catolicismo, ela não existe. Essa não é a fé. Aliás, essa fé é como muitos dizem, né? A sua fé é como todas as fezes, entende? Ela não é verdadeira. Então, olha só, a nossa fé é baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nos mandamentos de Deus, nas doutrinas dos apóstolos. E se a opinião de alguém vai contrário ao que os apóstolos pregaram e ao que Deus se revelou na palavra de Deus inteira, essa pessoa, ou se for o seu caso, a sua mensagem ela deve ser rejeitada, entende? E não adotada, como é o que muita gente faz, né? E muitas igrejas protestantes, agora falando a verdade aqui, muitas igrejas protestantes se comportam exatamente como o movimento católico em relação à palavra de Deus. Não pregam a Bíblia, não permite que os membros estudem teologia para descobrir a Bíblia, não pregam certos textos da Bíblia Sagrada, né, não ensinam a teologia protestante para os membros. Há igrejas presbiterianas no Brasil que não conhecem a confissão de fé de Westminster. Há igrejas assim. Há igrejas batistas que não conhecem a confissão batista. Né? Eles nem conhecem Spurgeon, que foi um dos batistas mais importantes da história. Por que que essas igrejas existem? Porque elas estão aí, ninguém fala nada, ninguém reclama, entendeu? Há igrejas batistas que são pentecostais, que é uma coisa que é totalmente contrário à lógica, uma batista ser pentecostal. Por quê, Devair? Eu sou batista pentecostal. Por quê? Vai estudar história, vai saber por que é fora do normal isso acontecer, tá? Agora, por as pessoas não estudarem e não serem incentivados pelos líderes a estudar, esse evento acontece. Tragicamente, esse evento acontece, né? Mas não significa nada. Lembra que no primeiro século, né, João escreve lá a primeira carta dele, olha só, havia uma religiosidade pagã agindo dentro do cristianismo, né? E algumas pessoas saíam da igreja protestante, nesse caso, da igreja cristã, né? E iam para essas seitas que não eram da doutrina dos apóstolos, né? São os pré-gnósticos, né? Pré-gnósticos, são os caras que vieram antes do gnosticismo, né? E João claramente fala, olha só, esses caras saíram do nosso meio porque eles não eram nossos irmãos. Eles não eram nossos irmãos, eles estavam conosco, jantavam conosco, mas não eram da nossa casa. Então eles saíram. Isso quer dizer que você vai sair também? Óbvio que não, né? Você tem que entender qual é o seu lugar. Qual é o seu lugar? É entre o cristianismo ou não? Então, se não for, você vai sair naturalmente. Isso vai acontecer uma hora ou outra, né? E esse é o grande problema que a gente vem tentando resolver desde 2017 aqui no canal, né? Tentar fazer as pessoas descobrir a teologia, fazer as pessoas estudar a teologia, incentivar a estudar e até estudar junto para que mais pessoas conheçam a teologia e a razão da nossa fé com base na Bíblia Sagrada, tá? Que agora vem sendo atacada também, né? Do século XIX para cá, a Bíblia Sagrada também vem sendo atacada, justamente porque ela atrapalha as pessoas a se desviarem, né? Muita gente quer se desviar, muita gente quer que você se desvie da igreja e para isso eles estão atacando a base, que é a Bíblia Sagrada. Veja que um católico romano não tem problema nenhum se a Bíblia dele está faltando um versículo ou outro. Não tem problema nenhum, eles não leem. Não é parte não é parte da prática comum deles, da cultura deles, considerar o solo escritura, né? Os protestantes consideram. E é por isso que as bases textuais estão sendo mudadas com o tempo, né? Para quê? Para que mais pessoas se desviem da nossa fé, né? Infelizmente isso acontece. Agora, é motivo para que você continue, né? Continue e não saia, tá, pessoal? Então, eu vejo esse movimento como normal, né? E eu até acho interessante que ele aconteça, então saiam mesmo, vão para a Igreja Católica, vocês que são idólatras, vocês que amam reverenciar o Papa, os pais da Igreja, vocês que valorizam eles mais do que a Bíblia, vão mesmo para lá, porque esse é o lugar de vocês, tá? O protestantismo é sola escritura, só Cristo, só a graça, só a fé, só a Deus dê glória. O protestantismo é isso. O contrário disso, o contrário de qualquer um dos 5 solas é catolicismo romano, tá bom? Então, fiquem tranquilos aí, não vão sair do protestantismo porque um pastor foi, que isso, né? Que fé é essa, né?
que, que fezes são essas, né? Fracas assim, né? Não deve ser assim, tá? Fique com Deus, estude teologia aqui no Teologia EATRI, tem um monte de vídeo para vocês, espero ver vocês nos outros vídeos também e tchau, tchau.